Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Jéssica Rodrigues Cardoso e sobre a orientação da professora doutora Carla Alexandra da Silva Moita Minervino e do doutor Felipe Tomás, todos da Universidade Federal da Paraíba, da UFPB, irei apresentar hoje o trabalho intitulado Avaliação da Memória de Trabalho por Professores, uma revisão sistemática das escalas disponíveis. O conteúdo dessa apresentação será dividido entre introdução, objetivo, método, resultados e conclusão. Inicialmente, gostaria que imaginassem uma orquestra sinfônica, e para tal orquestra funcionar é necessário um maestro. Esse maestro vai coordenar uma variedade de músicos e de instrumentos, tudo isso definindo o ritmo, a intensidade e a expressão da música. Assim, sem um maestro, seria impossível atingir a harmonia perfeita e não seria agradável à audição. Não seria agradável para a audição. Da mesma forma, é o funcionamento executivo. Ele supervisiona e coordena as diferentes habilidades cognitivas para alcançar um desempenho cognitivo, um desempenho mental eficiente. De maneira mais técnica, mais científica, mais direta, as funções executivas ou habilidade executiva ou funcionamento executivo, entre outros sinônimos, apesar de não ter um consenso acerca do seu conceito, elas são comumente definidas como um conjunto de habilidades cognitivas de alta ordem, de alto nível de complexidade, que permitem planejar e executar um comportamento a fim de atingir uma determinada meta, um determinado objetivo. E tais habilidades, como a própria definição implica, elas são relevantes na solução de problemas, na adaptação para determinadas situações. E, dessa forma, elas são imprescindíveis na vida do ser humano, em diversos aspectos da vida. Seja esse aspecto tanto acadêmico, quanto na vida, quanto saúde mental, quanto a saúde física, além de um desenvolvimento social, cognitivo e psicológico efetivo. Existem três habilidades mais citadas na literatura. Existem outras funções executivas, porém existe a tríade das funções executivas, que são as três habilidades mais citadas. São elas: a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório e a memória de trabalho. O controle inibitório, de forma mais sucinta, pode ser chamado também de inibição na literatura. Ela interage de forma ativa com a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Ela tem o objetivo de reter ou suprir um determinado comportamento. É o controle de comportamentos, o autocontrole e o controle principalmente atencional. A flexibilidade cognitiva é a capacidade que o ser humano tem de adaptar-se a determinadas mudanças do ambiente e é totalmente relacionada com a criatividade e a inovação. E a memória de trabalho, que é o objetivo central desse trabalho, ela refere-se ao processamento ativo das informações e à manipulação delas. Seria a capacidade de manter e manipular as informações de forma ativa, porém de forma temporária, já que a memória de trabalho faz parte da memória de curto prazo. E tal habilidade, existe um modelo da memória especificamente para a memória de trabalho, que é o modelo de Baddeley e Hitch. Eles foram os pioneiros nos estudos de memória de trabalho e eles consideram a memória de trabalho como um componente central do funcionamento executivo. O modelo de Baddeley-Hitch também é chamado de modelo multicomponente da memória de trabalho, e os autores trouxeram o conceito do modelo de multicomponente de acordo com o qual as informações sonoras, ópticas e espaciais têm a capacidade de ser guardada em elementos particulares da memória. Seriam as dimensões da memória de trabalho. São esses elementos particulares: o laço fonético, ou a alça fonológica, né, para o material auditivo, e o esquema visoespacial ou alça visoespacial para o conteúdo visual e espacial.
Para os autores, a memória de trabalho vai além de armazenar as informações. Ela contém ainda a manipulação e integração com a memória de longo prazo, chamada de buffer episódico. Dessa forma, para os autores, novamente, a memória de trabalho é o componente central do funcionamento executivo. E qual seria a importância de avaliar a memória de trabalho? Com a avaliação da memória de trabalho, é possível identificar possíveis déficits e implementar intervenções adequadas, uma vez que a memória de trabalho está totalmente associada à aprendizagem. Então, os professores, como observadores diretos dessa habilidade na prática, eles desempenham um papel crucial para a avaliação da memória de trabalho. Entretanto, existe uma lacuna na literatura para entender a memória de trabalho a partir do relato dos professores, como que a memória de trabalho é entendida pelos professores. Dessa forma, a compreensão do uso das funções executivas em um contexto experimental, em um contexto na escola, como que essa memória de trabalho é vista pelos professores. Dessa forma, surge a pergunta de pesquisa. Quais escalas de rastreio existem na literatura para avaliar a memória de trabalho em crianças ou adolescentes, a partir do relato de professores, e quais as dimensões de memória de trabalho estão sendo avaliadas? O objetivo desse trabalho é identificar as escalas de triagem existentes na literatura que vão avaliar a memória de trabalho com base no relato dos professores e, além disso, buscar entender as dimensões que estão sendo avaliadas, é a dimensão fonológica ou a dimensão visoespacial. Como metodologia adotada, foi realizada uma revisão sistemática que segue as recomendações do PRISM. Foram analisados artigos na base de dados Cielo e PubMed, e como descritores foram usados os descritores Working Memory, Short Term Memory, Autorrelato, Self-Report, Professor, Teacher, todos relacionados à memória do trabalho, autorrelato e professores. Como critérios de inclusão para artigos ou estudos, foram incluídos estudos comparativos, correlacionais e de validação ou adaptação de instrumentos que utilizassem os relatos de professores para avaliar a memória de trabalho, tanto em crianças quanto em adolescentes. Como resultados obtidos, foi observado a existência de poucas escalas que vão avaliar a memória de trabalho a partir do relato de professores, porém destacam-se as escalas Inventário de Funcionamento Executivo, Working Memory Rating Scale, Behavior Rating Inventory of Executive Function e Childhood Executive Functioning Inventory. Entretanto, todos estes, o único que avalia especificamente a memória de trabalho seria o Working Memory Rating Scale. Além disso, em nenhum desses é citado qual a dimensão da memória de trabalho é avaliada. Como conclusão, é possível observar que os achados refletem a importância da construção de escalas que avaliem especificamente a memória de trabalho com a observação dos professores. Com mais estudos na área, será possível favorecer o entendimento do uso da função executiva em um contexto vivencial que vai além da análise clínica, que vai além da análise tradicional dos parâmetros clínicos. Dessa forma, este dado pode contribuir para um maior esclarecimento de como a memória de trabalho impacta no contexto da criança, em especificidade a escola. Estão algumas das referências usadas e obrigada pela atenção.